Oi, gente, tudo bom? É, Espero que esteja todo mundo bem. Como a gente combinou em sala, eu que vou ficar postando uns vídeos agora online, certo? A gente teve uns problemas técnicos para poder esse vídeo ser divulgado, então eu peço desculpa, foi um erro meu mesmo, mas a partir de hoje em diante, a gente vai seguir assistindo as aulas online comigo, tá certo? Então, fiquem tranquilos, vai ser uma aula bem tranquila, vai ser uma aula legal, certo? Eu preciso que vocês se concentrem, que vocês me ajudem, para que não seja uma aula exaustiva, para que vocês aprendam bastante com essa aula, porque vai ser uma aula complementar à que vocês têm em sala de aula, certo? Dentro de sala de aula, como a gente combinou, vou levar aquelas aulas de conteúdos mais densos, né, que geram mais debates, que geram mais dúvidas. Esses conteúdos daqui das salas online são os conteúdos que vão gerar dúvidas também, por isso eu vou pedir desde já que vocês peguem um caderno, uma caneta, para anotar as dúvidas, porque nos 5 minutinhos, faltando para acabar, a gente tira um tempinho e debate sobre essas dúvidas que vocês vão tendo das aulas online, tá certo? Para que seja gerado dúvidas, vocês precisam prestar atenção e entender o que está sendo dito nas aulas, tá certo? Por isso eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Para que tudo ocorra direitinho. Agora, eu vou só compartilhar a tela. Só um minuto. Espera aí. Meu Deus. Só um minutinho, enquanto eu compartilho essa tela. Pronto, abriu. Pronto, show, 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 show. Vou compartilhar agora a aula com vocês. Pronto. A aula que a gente vai ter agora, né, do módulo 1, vocês já conhecem, estão familiarizados. E o tema da aula de hoje é definições dos padrões éticos relacionados aos direitos humanos e na prestação de assistência, tá certo? Então, para a aula de hoje, eu preciso que vocês reflitam, entendam o que está sendo debatido comigo, para que sejam diminuídas as dúvidas, né? Minimizando todos os problemas que possam ser gerados em relação à confusão do conteúdo, certo? Bom, para a aula de hoje, eu preciso que vocês peguem papel e caneta, certo? Para que, preste atenção, a gente vai construir um mapa mental, né? E professor, nunca ouvi falar em mapa mental, não sei nem o que é isso, não sei para onde é que vai. Fiquem tranquilos. O mapa mental é para vocês auxiliar vocês a estudarem e a desenvolver um raciocínio ao longo do conteúdo. Ou seja, vocês não vão precisar voltar, ficar passando vídeo, assistir novamente, pesquisar, entendeu? Tudo isso a gente vai ficar criando dentro desta aula online, tá certo? Então, o que é um mapa mental? É um resumo, né? Esse resumo é ligado por palavras-chave e pequenos textos, certo? Ele vai ter símbolo, vai ter cor, vai ter uns desenhozinhos, do jeito que vocês imaginarem, vocês podem estar criando esse mapa mental, certo? Esse mapa mental ele serve para organizar o conteúdo, certo? Porque ele facilita associações. Por exemplo, nesse que está mostrando aqui, que eu trouxe essa foto, são estratégias de ações, né, no dia a dia. Então, ele tem uma ramificaçãozinha aqui, ó, de saúde mental, certo? Na saúde mental, olha, tem a foto de um bebezinho e tem uma setinha, tem um Vzinho de positivo, né? Então, para a saúde mental, ele diz que não tem que ter estresse, ter menos estresse, rir, praticar atividades físicas, né? Então,
ele cria uma ramificação de saúde mental. Dentro de saúde mental, ele cria outras raizezinhas que vão ser coisas que facilitem para que essa saúde mental aconteça, né? Igual como tem aqui, vitórias, né? A vitória depende de quê? De você ter uma educação financeira, né? Respeitar a vida na terra, entendeu? Então, vai criando raízes. Existe um tema central que eu vou passar para vocês, e essas setinhas vão ligar para frases, tá bom? Então, vai ser algo bem fácil de criar, que eu vou criando realmente com vocês, certo? Vamos lá. Peguem o papel e a caneta, tá certo? Respirem, que vai dar tudo certo. Pronto. Vocês vão fazer um balãozinho. Dentro desse balão, professor, eu quero uma estrela. Pois faça uma estrela, faça um coração, faça uma nuvem, qualquer coisinha. Seja no papel horizontal, seja vertical, seja de caneta, de lápis, canetinha, pincel, qualquer coisa. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá certo? O tema central é ética na assistência em saúde. Então, vocês no centro do desenhozinho de vocês, vocês vão colocar ética na assistência em saúde. Professor, eu preciso ficar colocando essas setas? Não, você não precisa colocar essas setas agora. Só quando a gente for caminhando dentro do tema da aula de hoje, tá certo? Então, fiquem bem tranquilos, bem relaxados, porque é fácil de ser criado. Eu estou pegando na mãozinha de vocês justamente para isso, porque com certeza para muitos ou para todos é algo novo que vocês não tenham feito ainda. Então, para fazer, a gente precisa fazer realmente com calma, devagarinho e que sirva realmente de um instrumento de estudo para vocês, tá certo? Então, fiquem bem relaxados em relação a isso. Bom, para falar de ética na assistência em saúde, a gente precisa conhecer uma palavrinha que se chama humanização. Professor, eu nunca ouvi falar de humanização na vida. O que é isso, pelo amor de Deus? Bom, eu não trouxe nenhum texto, eu trouxe realmente imagens para a gente poder refletir um pouco sobre o que é a humanização. Mas, de um grosso modo, né, de uma maneira geral, a humanização é a qualidade com que você conversa com outra pessoa, a energia que você passa para outra pessoa, como você trata a outra pessoa, entendendo que todo mundo é humano, ninguém é um robô para ficar ou fazendo práticas da assistência ou negligenciar as pessoas, por exemplo. Numa situação que você é um técnico, está trabalhando lá na enfermaria tal, são 10 leitos. Aí você retrata as pessoas que estão nos leitos como o leito 2. Eu vou lá no leito 2. Ou então, leito 2, vem cá. Leito 4, vá lá ao banheiro. Leito 5, não sei o quê. Não. Essas pessoas que estão nos leitos, elas têm nomes, elas têm histórias, elas têm uma família, né? Então, a gente precisa respeitar isso. Como que a gente respeita isso? Usando essa prática de humanização como um princípio, como uma verdade para a gente, para que não sejamos, para que a gente não confunda, né, o nosso processo de trabalho com a robotização das pessoas que estão naquele ambiente, né, sabendo que elas estão ali por uma necessidade em saúde. Então, a gente tem que estar bem atento em relação a isso, que nós temos a vida bem corrida, todo mundo sabe, todo mundo tem. Então, vamos pensar, reflitam. Fechem os olhinhos, botem a mão na cabeça. Para eu ter uma boa prática, para eu ter uma boa visão de um bom profissional, eu tenho que ser humano. Eu não posso ser um robozinho que vai lá, faz as práticas, não pergunta como a pessoa está, não sabe o que está passando na equipe, não entende de nada. Então, é isso que a gente não quer fazer. A gente quer ser proativo,
né? A gente quer fazer as coisas sem as pessoas ficarem mandando, a gente não vai ficar reclamando de coisas aleatórias, porque, é porque é muito difícil, é porque é mais trabalho para mim, não sei o quê. Perdão. Não, não é isso. Então, prestem atenção em como vocês vão trabalhar daqui em diante, porque isso vai refletir no ser profissional de vocês, certo? Então, para entrar mais ainda nesse tema, a gente vê essa primeira foto de uma profissional da saúde falando com o senhor. Prestem atenção, os dois sorrindo, ela tocando no senhor, né? Com certeza ali ele não está, né, sendo tratado como uma pessoa indiferente, desrespeitada, tratado como um robô que não tem sentimentos. Com certeza não. Então, esse toque, esse olhar, esse carinho reflete na humanização da assistência, porque está dando qualidade, né? A humanização está ligada com qualidade da assistência. Se se você presta um serviço humanizado, né, vai ter qualidade com toda certeza. Vocês nem fiquem preocupados em relação a isso, tá bom? Vamos lá. Perdão. Pronto, assim fica melhor. Professor, e que foto é essa dessas pessoas conversando, possivelmente no escritório, na área administrativa? O que é isso? Bom, entendam que a humanização, ela não está só na ponta, ela não está só na assistência, ela está desde o ano, desde lá daquele primeiro andar, daquele último andar, sei lá, que é a gestão. Então, para a gestão acontecer, para a gestão conseguir fazer um trabalho digno, é preciso ter assistência humanizada, e para ter assistência humanizada, lá os gestores, eles precisam ter consciência disso e colocar, aplicar dentro da sua instituição, certo? Então, isso não é algo que vai só na assistência. Por exemplo, você está lá, todo aplicado na sua assistência, mas a gestão, ela pouco vê isso. Então, com toda certeza, mesmo que os profissionais relutem em relação a isso, não vai ter uma prática 100% e assertiva. Por quê? Porque não saiu de uma maneira, de um patamar maior que você, né? Aquele processo de hierarquização que a gente conversou na aula. Então, para ter a hierarquização, o seu líder precisa que toda a equipe entenda que você é o capacitado para ter um serviço humanizado. Porque se a gestão não for humanizada, se a gestão não tiver consciência que a qualidade da assistência, a prática da assistência vai ser melhor conduzida com o contato humanizado, não vai ter tanta diferença assim, porque os profissionais, ele acabam se colocando na rotina da instituição. Se a instituição não prega que a humanização é um princípio que deve ser seguido, fica mais complicado. Vocês conseguem compreender isso, visualizar isso? Que a gente precisa sair de cima, entre muitas aspas, uma ordem, um princípio, né? Usando uma palavra melhor, é um princípio que a instituição preconiza para que todos os profissionais trabalhem de uma maneira harmoniosa, né? Que aquela qualidade de assistência seja integral, seja bem direitinha, seja de uma maneira íntegra, seja com que aquela coisa tenha realmente surtido um efeito de qualidade. Tá certo? Então, a humanização está dentro de todos os profissionais, seja ele profissional da saúde, seja ele não, seja ele o guarda que protege a instituição, seja ele a recepção, seja ela o médico, o enfermeiro, qualquer pessoa que faça parte do quadro daquela instituição, do quadro de profissionais, tá certo? Então, é interessante vocês voltarem no mapa mental dentro desse círculozinho que tem o nosso tema principal, que é ética na assistência em saúde, criar uma setazinha. Professor, para onde é a seta? Para onde você quiser. Para cima, para baixo, para o lado, para o outro, na diagonal, né? A seta grande, a seta pequena. Fiquem tranquilos em relação a isso. Vocês podem até fazer um rascunho nesse primeiro momento e depois passar limpo. Não tem problema, não. Tá certo? Porque aí fica até melhor. Ou faz direto, da maneira que vocês acharem melhor.
tá bom? Então, pega o balãozinho, puxa uma setinha, faz, né, coloca a frasezinha solta, ou bota dentro do quadrado, ou dentro de um balão, de qualquer coisa. E coloca humanização. Dentro da humanização, você escrevendo, puxa outras setinhas, outras raizezinhas, e explica humanização. Para que precisa ter humanização? Para ter qualidade na assistência. Para conseguir ter um trabalho efetivo. Humanização, aí tem assistência na ética na assistência em saúde, humanização, várias outras setinhas a partir da humanização, qualidade de assistência, uma assistência humanizada, uma assistência legal, porque não deixa de ser legal, né? Uma coisa legal para aquele paciente, para o profissional, que não vai ser uma coisa pesada, exaustiva, né? Então, pode criar outra ramificaçãozinha dizendo assistência não robotizada, tá certo? E eu trouxe essa figurazinha com vários profissionais realmente para refletir nisso, que tá possivelmente na assistente social, no fisioterapeuta, no enfermeiro, na nutricionista, no médico, né? No funcionário da limpeza, dos técnicos, da recepção, da segurança, em tudo. Porque se você conseguir colocar, pensar que a humanização está em todos os ambientes, vai ser um serviço que presta, vai ser um serviço de qualidade, pode ter certeza. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido criar esse primeiro linkzinho aí da humanização na assistência, que ela é um fator primordial para a ética estar acontecendo, tá certo? Mais à frente vocês vão entender melhor. Bom, ainda sobre ética na assistência em saúde, eu peço para que vocês leiam comigo, tá certo? Para vocês não ficarem quebrando o pescoço por lado, nem ficarem com sono, tá certo? Vamos lá. Minha cadeira faz zoada, gente. Desculpa se atrapalha vocês. Uma coisa que a gente precisa ter uma noção na ética na assistência em saúde é que ele não vai, quando você vai trabalhar, jamais. Ele é formado antes de você decidir sua profissão, né? Vocês estão no grau técnico, no curso de técnico de enfermagem, porque vocês querem estar se capacitando, se formando para atuar nessa área, certo? Então, leiam comigo agora, por favor. Ética profissional se inicia com a reflexão, que é isso que nós estamos fazendo hoje, né? Quando se escolhe uma profissão, passa-se a ter deveres profissionais obrigatórios. Professor, deveres profissionais obrigatórios? Sim. Por exemplo, a humanização é um dever profissional obrigatório, né? Vocês são obrigados, sim, a trabalhar com o lado humano de vocês, porque vocês vão estar cuidando de patologias, de enfermos, de pessoas que não estão em sua saúde 100%, entenderam? Então, prestem atenção, porque isso tudo é uma escolha de vocês, e vocês estão no local certo para isso, vocês estão se capacitando da maneira certa para isso. Vocês vão entender que mais na frente, seja no meio ou no finalzinho do curso, ou até mesmo na vida profissional de vocês, vocês vão se olhar e vão dizer, olha, realmente tudo isso que eu aprendi desde o meu primeiro dia no banco da instituição até meu último dia, até no meu primeiro e último emprego profissional, eu precisei trabalhar, eu precisei ser íntegro, trabalhar com a minha ética, trabalhar com o meu lado humano, né? Respeitando todos os princípios, seja eles humanos, seja institucionais, seja eles princípios próprios, certo? Então, vocês escolheram ser técnicos, né? Mas a partir dessa escolha gerou uma consequência. Que consequência é essa? Uma consequência positiva, certo? Essa consequência positiva é ter deveres profissionais obrigatórios. Então, vocês podem puxar ética na assistência em saúde com uma setinha, escolha profissional. Aí, por amor, por remuneração,
por um trabalho de qualidade, por um trabalho digno, por vocação, né? Aí vocês vão puxando a setinha. Por que que vocês escolheram, né? Vocês podem puxar o técnico de enfermagem e umas setinhas que são as raizezinhas, tá certo? E o que é que tem um problema em relação à escolha na profissão de hoje em dia? Prestem atenção, olha essa frasezinha de baixo, leiam comigo, por favor. Os jovens de hoje, né, quando escolhem sua carreira, escolhem pelo quê? Pelo dinheiro e não pelos deveres e valores. Muitas vezes escolhe-se uma profissão e você nem sabe ao certo como que são os deveres e os valores daquela profissão. Como é que eu vou me tornar um profissional bom que vai mudar a realidade daquela profissão? Porque quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolheu olhando lá no fundo daquela profissão, lá, aquela profissão hoje em dia ela é assim. Quando eu me formar, eu quero que a profissão seja desse jeito, porque eu vou fazer com que isso seja um fator que contribua para o crescimento da minha profissão, né? Eu vou fazer algo para a contribuição da minha profissão. Eu não vou escolher minha profissão apenas pelo dinheiro. Você vai escolher essa profissão pelo dinheiro? Vai sim, porque ela vai ser uma consequência, mas não vai ser o fator primordial. Porque imagina vocês que estão no técnico de enfermagem, né? Mas aí vocês vêm, sentam, estão pensando lá no técnico em administração, lá no técnico em edificações, fazendo cálculo, trabalhando com matemática, com construção civil, com administração e gerenciamento de empresas, sem ser de saúde, claro. Aí, meu Deus do céu. Aí vocês vão estar se perguntando direto, o que que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus. Não é isso que eu gosto. Ai, meu Deus, o professor, não sei, não me passa. Toda vez quando ele fala de saúde, de assistência, eu não me sinto para isso. Eu não me sinto apto para isso. Então, vocês têm que pensar sobre isso, né? Sobre como vocês encaram a escolha da profissão de vocês nos dias atuais e como essa profissão vai impactar na vida profissional de vocês, na vida pessoal de vocês, e o que vocês vão fazer para que essa profissão ela mude com a entrada de vocês no mercado de trabalho, tá certo? Por isso, respirem, né? Respirem bastante. Façam as setinhas, pensem no mapa mental de vocês, veja como esse mapa mental vai ser bem construído até o final dessa aula, tá certo? Sei que todo mundo deve estar cansado, né? Essa aula é uma aula bem leve, é uma aula que leva vocês a refletirem bastante no tipo de profissionais que vocês vão querer ser, tá certo? Vamos lá. E ética na assistência da saúde, como todo processo, existem princípios, né? E eu trouxe 5 princípios para vocês refletirem, para vocês colocarem no mapa mental de vocês, para que desperte uma luzinha, um sininho, que, meu Deus, se eu não tivesse esses princípios, se eu não ter esse valor, quando eu for uma pessoa profissional, eu não vou ser um bom profissional, eu não vou ser capacitado, eu não vou ter uma visibilidade quando eu for profissional positiva, certo? Então, o primeiro princípio que eu trouxe para vocês refletirem, para a gente poder buscar um entendimento lógico de ética na assistência, é ser honesto em qualquer situação. Aí eu coloquei até uma frasezinha, é a virtude dos negócios. Sim, é uma virtude. Porque se eu for honesto em qualquer situação, se eu tiver esse princípio de ser honesto, se eu errar, se eu esquecer, se eu não souber, eu vou lá procurar corrigir o mais rápido possível. E para não errar, para eu ter esse princípio bem forte, bem concreto, né, em relação a mim, eu vou buscar saber e entender tudo antes de fazer qualquer coisa. Nisso, eu vou estar sendo honesto. Porque entenda, a nossa profissão,
é uma profissão que não nos permite a erros. Todo mundo erra, que todo mundo é humano. Porém, a gente pode errar muito no nosso lado pessoal, né? Sem ser no nosso lado profissional, porque no nosso lado profissional, a gente não pode nem errar, né? A gente realmente tem que ter algo, tem que trabalhar com a honestidade de nunca errar. Por quê? Quando é que eu erro, né? Quando é que eu paro de ser honesto? Quando eu vou fazer algo que eu não sei. Isso eu não vou estar sendo honesto comigo, nem com a instituição, nem com os profissionais que trabalham comigo. Porque a partir disso eu posso prejudicar alguém, né? Eu posso ferir moralmente, na saúde, matar, fazer qualquer coisa se eu não for honesto comigo mesmo, tá bom? Vamos para um segundo princípio e leiam comigo, por favor. Ter coragem para assumir as decisões, tracinho, mesmo que seja contra a opinião alheia. Por exemplo, a gente trabalhando numa assistência com equipe e eu vi um exemplo. E eu vi que um colega deixou de dar banho no leito. Ai, não, vou fazer esse banho agora não. Porque eu fiz vários, eu tô cansado e eu não quero agora não. Sendo que a instituição prega que os banhos são pela manhã para ter melhor qualidade na recuperação, na terapêutica daquele paciente, certo? E não foi algo acordado com o paciente, foi realmente que o seu colega profissional não quis, né? E aí, você vai lá nele e fala assim, colega, não é melhor tu agilizar logo o banho, porque aí o outro colega profissional vai vir já aqui, né? Vai vir já aqui, ele vai precisar fazer outro procedimento. Então, você vai refletir sobre isso. Olha a decisão que você está tendo sobre ir lá naquele colega profissional e não dar carão, e não dar sermão, só alertar, olha, não é legal, porque aí você não vai estar batendo de frente com a pessoa. Você tomou uma decisão, né? E a decisão é que aquela assistência seja algo positivo no impacto de saúde, né? Para melhoria de saúde daqueles indivíduos que estão ali naquela ala, certo? Naquela enfermaria, naqueles leitos. Então, você tem que realmente ter coragem para assumir decisões. Uma decisão simples de ir até o colega, uma decisão de ajudar o colega, né? E aí e eu coloquei outra coisa que é mesmo que seja contra a opinião alheia. Por exemplo, ele pode chegar e falar assim, ó, não, não, não vou agora porque eu não quero e tal. Então, você tem que ser sábio o suficiente para não, tudo bem, mas é porque aquele paciente ele precisa, né? Para que aquele se recupere melhor, entenda o lado dele, que ele deve estar muito exausto, entendeu? Nunca passando por cima, e sim tentando levar o entendimento para aquele colega trabalhar profissionalmente bem, certo? E aí a gente parte para outro princípio. Que princípio é esse? Ser tolerante e flexível, certo? Né? Ser tolerante e flexível. Como? Aí vamos logo para a frasezinha. Deve-se conhecer para depois julgar as pessoas. Ou seja, às vezes a gente pensa, meu chefe me disse para eu fazer tal coisa hoje. E eu não vou fazer não, que não é meu trabalho. Eu não estou sendo tolerante, muito menos flexível. E eu não procurei entender por que que aquilo está acontecendo, certo? Eu não procurei. Eu estou sendo o oposto. Eu estou intolerando, né? Eu estou sendo intolerante àquilo que o meu chefe me solicitou. Então, dentro de uma instituição, isso pode ter um peso muito grande, né? Então, vamos ser sábios em relação ao que a gente escolhe fazer, tá certo? E ser flexível em relação a quê? Por exemplo,
eu preciso... o meu colega disse para eu colocar, para eu fazer tais medicações, né? O enfermeiro da unidade, sendo que geralmente é o outro técnico, mas aí ele acabou trocando as funções porque ele viu que era melhor, mas aí eu não vou fazer não, porque eu não gosto, né? Então, pelo fato de você não ter essa flexibilidade, talvez você torne o serviço mais pesado, mais difícil. Então, vamos ter um reflexo, vamos refletir sobre isso, porque a gente precisa fazer com que aquele serviço caminhe de uma maneira positiva, né? Porque aí você sempre, nós todos, sempre estamos em uma vitrine. O que é isso? Uma vitrine profissional. Se você for bom, se você mostrar resultado, se você ter um impacto positivo para aquela instituição, não se preocupe. Uma hora seu reconhecimento vai aparecer. Então, isso é um impacto muito importante na vida de todo mundo, né? Então, pense em relação a isso. Pensem com isso, tá bom? Aí vamos lá para outro princípio. Ser íntegro, né? Agir de acordo com seus princípios. Como é que eu sou íntegro? Como é que eu Só você fazendo esses 3 princípios acima, o ser tolerante e flexível, o assumir as decisões e ser honesto, você já está sendo íntegro, né? Você não desrespeitando as normas institucionais, você não desrespeitando o quadro de profissionais, aquela equipe, aquele time que está ali hoje com você, né? Você já está sendo uma pessoa íntegra, você está agindo para que aquele serviço caminhe. Então, se você começar a agir de acordo com esses princípios, né? Você adota esses princípios para si, porque isso não são coisas só profissionais, não. Isso são coisas para a vida, né? Isso são coisas para você levar para toda situação. Então, não se preocupem, porque isso não vai ficar só no ser profissional de vocês. Eu espero que isso leve para a vida de vocês, para que vocês consigam ver que é isso mesmo, que é assim que a gente deve agir, porque a gente vive em coletividade, porque a gente vive em uma sociedade. E se a gente vive em sociedade, a gente precisa de uns dos outros, para que tudo funcione em harmonia, certo? E aí a gente vai trabalhar outro princípio. Qual princípio é esse, professor? Ser humilde, certo? Aí vamos lá. Só assim se consegue reconhecer o sucesso individual. Por exemplo, o meu sucesso é diferente do seu sucesso, é diferente do sucesso daquele paciente, né? Agora vamos lá. O meu sucesso é quando vocês estão satisfeitos com as aulas, é quando a gente consegue trabalhar em harmonia, é quando eu consigo ser íntegro com vocês, né, colocando alguns princípios sobre aulas, é quando eu consigo ser tolerante e flexível com a turma, perguntando como é que fica melhor, como é que vocês gostam das aulas, como é que eu aplico melhor. Então, isso eu estou sendo flexível para adaptar de acordo com as necessidades das minhas turmas, certo? Eu preciso ter coragem para assumir as decisões. Por exemplo, eu tenho um quadro de trabalhos e eu vou passar para vocês, né? Então, professor, não acho justo esse trabalho, né? E eu, na minha visão profissional, eu sei que aquilo ali vai ter realmente um impacto sobre vocês. Realmente vai ter algo que vai impactar diretamente na qualidade da formação de vocês. Não é algo que eu dormi, estou aqui dormindo, ai, acordei, vou passar um trabalho para a turma 33 de técnico de enfermagem da noite do grau técnico. Jamais. É algo que eu sento, leio, estudo muito, vejo o que precisa hoje em dia de um técnico de enfermagem e vou aplicar aquilo. Por quê? Porque qual é o meu princípio lá dentro de eu ser íntegro? Formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho, para que quando vocês estejam com um pezinho da formação do técnico, você já tem um emprego engatilhado. Você já tem um emprego
em mente, em vista, que quando vocês estiverem em algum momento, fale assim, eu quero aquela pessoa para trabalhar aqui, dentro da minha instituição. Porque eu vendo o serviço daquela pessoa, eu gostei. E é assim que os profissionais da minha instituição precisam ser. Então, isso é aquele negócio de estar na vitrine. É você sendo o melhor sempre, né? É você não precisar ser rígido, você entender as normas, você entender que algumas coisas são altamente mutáveis. Por exemplo, trocou de professor. Então, isso foi uma coisa que mudou, né? Então, é mutável. E vocês sendo tolerante e flexível em relação a isso. Do mesmo jeito que a gente é em adequar algumas aulas, em melhorar as aulas, em atender a demanda da turma, né? E eu vou ser sempre honesto em relação a isso. Eu acho que a gente já conseguiu transparecer, passar em relação a essa esse quesito de honestidade, né? Então, esse meu ser humilde é isso, é a qualidade das minhas aulas para com vocês, para com a minha turma, né? E o sucesso profissional de vocês é o que cada um de vocês visualiza. Eu quero ser um técnico de enfermagem, trabalhar em tal instituição, minha meta salarial é essa, eu preciso ter 2 empregos para atingir isso, eu preciso trabalhar só em um canto para atingir isso, eu preciso fazer isso e aquilo, eu preciso ver lá na ponta o que eu quero hoje, né? Eu preciso ver lá no futuro o que eu preciso fazer hoje para conquistar aquilo. Então, não é um sonho, certo? Não trabalhem com sonhos, trabalhem com objetivos e metas. Por exemplo, até a minha meta em 24 meses é me formar. Minha técnica entre a minha formação e os 6 próximos meses é arrumar um emprego, é ter um emprego onde eu possa atuar como técnico, certo? Então, talvez esses sejam o sucesso profissional de vocês, certo? E o sucesso daquela pessoa que a gente está cuidando? Gente, é tão simples. É uma coisa tão simples atingir a saúde. Atingir um nível de saúde onde eu não precise mais de assistência. Olha aqui o nomezinho. Onde eu não precise mais de assistência. Onde a minha saúde possa ser dosada, possa ser possa ser colocada sozinha, sem que eu precise de medicações, sem que eu precise estar em um ambiente hospitalar, né, onde ela consiga se manter sozinho, com eu para comigo mesmo, entendeu? Espero que vocês estejam entendendo. Então, olha que legal, vocês podem, prestem atenção, vocês podem ir puxar outra setinha, colocar princípios de ética na assistência, princípios, e puxar outras raízes e colocar o ser honesto, e depois do ser honesto, puxa outra raiz, outras raízes, em que quais situações de ser honesto, e colocar e acrescentar, né? Vocês não precisam só copiar o slide, vocês precisam refletir em como vocês estão escrevendo e construindo esse mapa mental. Quando eu falo de raízes, eu falo que é assim: vocês têm o balãozinho principal, vocês colocam aqui princípios, e vocês puxam essas outras raízes. Por exemplo, o primeiro princípio, ser ético, né? Ser humilde. Aí dentro do ético ainda puxa outra raiz, né? Por exemplo, aqui ainda puxou outra raiz para cá, entenderam? Então, é desse jeito que eu quero que vocês construam. Olha aqui dentro desse outro aqui, ó, Goal Settings. Vai puxando para foco, né? Para metas, entenderam? Então, aqui, ó, tá dizendo tudo que precisa, certo? Aí vamos lá, continuando a aula. Fora os princípios, o que que a gente pode tá buscando? Vamos lá. A gente precisa buscar entendimento. Meu povo, o que é o entendimento? Como é que eu vou ser um ser profissional?
como é que eu vou poder, deixa eu pensar, como é que eu vou poder ser um profissional de qualidade, né? Então, esse ser um profissional de qualidade é eu entender alguns processos, certo? Por exemplo, persuasão. Ai, meu Deus, o que é persuasão? Pelo amor de Deus. Persuasão, leiam comigo, por favor, esse balãozinho. Persuasão, entendido como tentativa de induzir alguém através do quê? De apelos à razão, para que livremente aceite crenças, atitudes, valores, intenções ou ações. Entenderam? Por exemplo, a minha persuasão, para que vocês entendam, da importância de ser um bom profissional. Eu estou colocando motivos concretos, claros, que existem na literatura de ser um bom profissional. Entenderam? Eu estou persuadindo vocês, certo? Diferentemente de manipulação. Meu Deus, não tem aquele termo que a gente odeia ter uma pessoa ser uma pessoa manipulável, né? Então, porque se eu sou manipulável, eu sou uma pessoa fraca, não sei o quê, não sei o quê. Vocês lembram disso? Vocês já ouviram isso em alguma parte da vida de vocês? Então, a gente tem que ser um profissional, né, capaz de persuadir, com um poder de persuasão forte, e não poder de manipulação, que é o que eu não quero ter. Por quê? Leiam comigo esse segundo balãozinho. A manipulação é a tentativa de fazer com que a pessoa realize o que o manipulador pretende, desconhecendo o que ele intenta, fazendo com que a pessoa perca o controle de seus atos. Ou seja, olha como um manipulador é uma pessoa que quer colocar a sua verdade e coloca tanta coisa que a pessoa acaba nem entendendo o que está fazendo, né? Por exemplo, seu Joaquim, esse remédio que você está tomando para pressão, ele é importante porque vai diminuir sua pressão, porque o senhor vai ter uma qualidade de vida melhor, porque o senhor não vai ter mais aquelas tonturas, né? Porque o senhor não vai estar mais passando mal com falta de ar, certo? Porque o senhor não vai se sentir tão cansado muito rápido, entendeu? Não vai se sentir suado, ofegante, com a sudorese. Olha outra palavrinha que vocês vão estar anotando aí, que vocês vão usar. Não é mais suor, é sudorese, uma pessoa sudoreica, certo? Sudorese, sinônimo de suor. É uma palavra técnica que vocês vão usar agora, sudorese, certo? Se vocês chegar o familiar de vocês ofegante em casa, o que é ofegante? É cansado, suado, com a pele preguenta, né? Aí, passou um tempo, essa pessoa está sentada assistindo a novela, 3h30 da tarde, com xícara de chá quente, de café bem quente, para piorar a situação ainda, para acabar com tudo, né? Porque a gente é assim, tá no calor, mas está com a xícara em 40 graus. E a gente tá com a xícara fervendo de café para tomar, só para ver se esfria, né? Eu não sei o quê. Aí, ele ainda vai tatuando, só que ele tá pingando de suor, né? Está pingando de suor. Ele está com a sudorese intensa. Ele está sudoreico, porque ele está suando, né? Ele não vai estar mais aquela pessoa, que tá suando. Não, está com a sudorese intensa ou está sudoreico, tá bom? Anotem aí que é uma palavrinha nova. Então, a gente não quer ser aquela pessoa que manipula. A gente não quer ser. A gente quer ser aquela pessoa que tem um poder de persuadir positivamente aquele paciente. Por exemplo, você é técnico, está trabalhando no posto de saúde, lá na sala de preparo, e está fazendo um curativo. Aí a pessoa, não vou fazer curativo. Aí você é um manipulador. Você está dizendo assim, olha, você vai fazer um curativo porque sua pele vai cair e você precisa fazer.
porque você não pode sair daqui sem fazer um curativo. É uma obrigação sua. É porque tal profissional pediu, e se você não colocar, você talvez nem seja atendido na próxima consulta, não sei o quê. Aí você está colocando a pessoa com medo. Aquela pessoa vai estar com medo, aquela pessoa não vai estar nem entendendo por que ela vai estar fazendo aquele curativo. Você colocou medo, ela desconhece o real motivo daquele curativo, né? É diferente com você chegar lá para ela, pessoa, e disser assim, não quero fazer curativo, não. Se você falar, dona Jocicleita, é porque, que nome lindo, né, Jocicleita? É porque você precisa fazer um curativo de cobertura simples, para que a sua ferida, sua escoriação, não inflame, não tenha pus, né? Não fique quente, não piore, né? Para que você consiga dormir legal, para que ela sare, cicatrize mais rápido, tá certo? Foi uma orientação do enfermeiro da sua unidade, por isso é de muita importância a senhora fazer, porque se você estiver fazendo o curativo direitinho, você vai ver que você vai se recuperar mais rápido, vai parar de tomar essas medicações mais rápido, tá certo? Olha aí o poder de persuadir. Você não colocou medo, você deu motivos para aquela pessoa continuar o tratamento. Entenderam? Então, caso aconteça uma situação assim, vocês têm que procurar persuadir a pessoa e não colocar medo. E não colocar pavor naquele indivíduo, tá certo? Então, vamos lá para entender mais um pouquinho o que é o ser profissional, tá certo? Então, a gente tem 2 balões, um de responsabilidade e um de transparência. Respirem, bebam água e olhem o mapa mental de vocês. Olhem o que vocês estão construindo no decorrer dessa aula, né? Para a gente poder seguir. Eu vou até beber mais uma água. Então, lê de novo isso daqui, entendendo um pouco mais do ser profissional. Leiam isso daí e atentem que vocês estão entendendo realmente o que é ser profissional. Porque vocês não sabem ainda o que é um ser profissional de saúde, né? Na assistência como técnico. Porque se você trabalhar em outro ambiente de trabalho, mesmo sendo na saúde ou não, você está respeitando aquele seu dever na sua profissão, no seu cargo que você atua hoje, né? Diferentemente no cargo que você vai atuar amanhã como técnico, você vão carregar novos ou mais valores e muito mais responsabilidade. Mais responsabilidade do que na minha profissão hoje, professor, é isso que você está falando? Não. Mais responsabilidade com a saúde do outro, tá certo? Então, vamos lá. Todo mundo respira bem fundo e lê esse primeiro balãozinho comigo. Responsabilidade, 2 pontos. Saber o que está fazendo para com o paciente, né? Ter um entendimento técnico, estar apto para execuções, né, de procedimentos. Essa execução de procedimentos é o que vocês estão fazendo hoje. Se vocês estão vindo para o grau técnico, assistindo as aulas online, caminhando na estrada que o professor está construindo junto com vocês, pode ter certeza. Quando chegar lá no finalzinho da capacitação de vocês, no profissionalismo de vocês, que vocês estão construindo, vocês vão ser um profissional com a bagagem cheia, com a bagagem repleta de conteúdos, e vão ter consciência do impacto que isso vai ter na vida profissional de vocês, tá certo? Por isso, ser profissional, ser responsável, ter responsabilidade, é você saber o que realmente está fazendo, né? E está fazendo com quem? Se vocês são técnicos e trabalham na assistência de saúde para com a saúde dos outros, é saber o que está fazendo. Não adianta um enfermeiro delegar uma função para você e você, sem falar para ele nem nada, dizer assim, não entendo. Não,
e você fala assim, meu Deus, ele pediu para eu fazer isso. Socorro, Senhor, Pai, Jesus nas 5 chagas. Não sei o que é para fazer, mas vou fingir aqui que sei, né? Primeiro, você já vai ferir os seus princípios. Segundo, você está sendo totalmente irresponsável. Por que tu não chega para aquele enfermeiro, né, que delegou a função e fala assim, olha, é porque isso que você me delegou realmente eu não sei fazer, mas se você me ensinar, eu posso realmente aprender e fazer. Tudo bem para você? Com toda certeza. Não tenham vergonha, não tenham medo de perguntar. A vida é assim, vocês vão ver que vocês vão terminar o técnico, vão trabalhar e vão aprender e descobrir mais coisas no ambiente profissional. Vocês vão estar carregando uma bagagem de conteúdos gerais daqui, né? Desse âmbito de formação. Porque em nenhum canto e em nenhuma formação você sai 100% apto para tal cargo. Você vai pegar rotina, claro que você vai saber de 98%, mas vão ter umas coisas e outras que você realmente vai aprender lá na assistência, que você vai descobrir, você vai melhorar com a prática, né? Não que vocês vão sair daqui sem saber de nada, Deus é mais, né? Se vocês saírem daqui sem saber de nada, é porque você realmente não foi responsável com você de aprender e de ser um bom profissional, tá certo? Por isso, ter entendimento técnico é isso que vocês estão fazendo hoje, buscando esse entendimento, buscando esse saber técnico, tá certo? E para isso, o que eu faço? Assista às aulas, estude, né? Seja parcial com os conteúdos, seja totalmente entregue, né, para aquilo que é passado em busca de sempre procurar saber mais. Eu tenho uma aula de ética na assistência. O professor me deu isso. Se atentem a isso, mas se vocês ficarem com a dúvida, tragam para a sala de aula. Busquem, utilizem as ferramentas de vocês de busca, utilizem o celular não para ficar ligando, não para ficar no WhatsApp direto, no Instagram, no Facebook, né? E sim, procure informação. Coloca aqui no Google, ó, momentos de ética na assistência. Como fazer um mapa mental? Melhorem a informação de vocês, né? Melhorem o que vocês acham certo. Melhorem aquilo que vocês querem ser quanto profissionais, né? Busquem, visualizem e coloquem aquela frasezinha na frente de tudo. Será que eu queria ser atendido por mim mesmo quando eu fosse paciente? Olha que frase, né? Será que eu ia me sentir confortável em ser atendido por mim mesmo enquanto profissional, né? Então vamos lá. Vamos para esse segundo balãozinho, que é o balão da transparência, né? Então leia para mim. Transparência, 2 pontos. Transparência é um princípio ético relacionado à honestidade. Ou então, pega aí, ó. A gente tem uma tríade. Uma tríade são 3 coisinhas: responsabilidade, transparência e honestidade. Concordam que todos eles caminham juntos? Por quê? Se a responsabilidade não estiver em harmonia com a honestidade, como é que eu vou estar sendo 100% ético, responsável, honesto, né? Se eu tiver honestidade e responsabilidade junto, eu vou estar sendo transparente. O que é ser transparente? Chegar para aquele indivíduo que está indo tomar uma medicação, vamos supor, está tomando uma bezetacil, né? Uma penicilina, lá naquela unidade, tratando para sífilis. Aí ele chega para você e fala assim: dói? Aí, se você tiver tomado, você pode relatar sua experiência sem amedrontar o paciente, né? Sem botar o paciente para correr. Entenda o que eu estou falando. É dizer assim, ó, olha, é incômodo, mas é super necessário para você tratar. Não é que não doa, mas essa dor é temporária, né? Esse incômodo é temporário.
vai ser naquele momento, mas depois vai passando e é algo extremamente importante, tá certo? Por isso eu vou fazer de uma maneira rápida, de uma maneira realmente boa, para que você não se sinta tão desconfortável nessa situação. Pode ser? Pronto. Nisso daí eu já ganhei o paciente. Meu filho, ele vai pedir até o autógrafo, tá certo? Então, seja transparente. Não adianta você falar, vai doer nada. Dói não. Se preocupe não, que não vai doer nada. Se doer, ele vai falar, mas tu não disse que não doía? E como é, pensem, qualquer procedimento, se tu, se tu passa da camada da epiderme, certo? Da primeira camada da pele, como é que não dói, criatura? Claro que dói, claro que é incômodo. Existem sempre as pessoas que vão sentir mais do que outras, né? Isso é a singularidade das pessoas, né? E você vai trabalhar a humanização. Não é porque aquele seu primeiro paciente diz assim, tu disse que incomodava, mas não senti nada, e que o último saiu chorando do começo ao final, que ai, é mole demais. Não, é singular, é diferente. A dor para mim é diferente para a dor para você que está assistindo a aula. Entendeu? Não é a mesma coisa, certo? Respira, deixa eu até voltar. Você pode criar uma raizinha lá no finalzinho, lá do balão, com uma setinha de responsabilidade, né? E outra de transparência e colocar situações. Por exemplo, eu vou aqui na transparência. Leia aí comigo. Transparência é um princípio ético relacionado à honestidade, né? Então eu vou lá, ó, crio uma setinha para baixo, crio para o lado, crio para onde eu quiser, porque o caderno é de vocês, o papel é de vocês, o lápis é de vocês, né? Então, pensem nisso quando vocês estiverem criando. O mapa mental é seu. Então, como eu vou criar ele de uma melhor maneira, né? Então, vamos lá. Criou esses dois balãozinhos. Respirem. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, para vocês refletirem. E pensar, meu Deus, reflitam aí, escrevendo, tá? Escrevam e pense, como é que eu vou ser um bom profissional? Como é que eu vou aplicar a responsabilidade, a transparência e a ética? Como? Né? E façam aí os balõezinhos, tá bom? Vamos lá. Olha, eu trouxe isso daqui para nós pensarmos, né? Para a gente construir um pensamento juntos, certo? Vocês daí e eu daqui. Leiam comigo, por favor. Para ser a própria ética, você precisa ter conhecimento, olha que importante, mínimo do que acontece em seu meio, principalmente em seu ambiente de trabalho. Vamos se manter nesse primeiro parágrafo. Esse conhecimento mínimo é o que vocês vão levar da formação. No seu ambiente de trabalho, é quando você começar lá, for pegar a rotina com um profissional, você é contratado num posto, no hospital, vai dizer assim, ó, a Maria vai te levar para conhecer os setores e vai te explicar. Só que a Maria, ela fala muito rápido que nem um professor, né? E a Maria fica falando assim, olha, nesse setor aqui você vai fazer isso, 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 você vai anotar, você vai atender paciente assim, depois desse setor aqui, você vai para esse outro setor aqui, para quê? Para você delegar a função de profissionais, você vai sentar, preencher todas as papeladas, depois daqui você vai lá para aquele setor, para que você fique responsável pelo aquele ambiente, porque naquele ambiente vão muitos profissionais, vão pessoas para ser atendidas, e você vai direcionar qual sala, qual profissional, qual o paciente que vai para aquilo, vai aferir a pressão de alguns, você vai fazer os dados antropométricos de outros, fazer a circunferência abdominal. Então, tudo isso você vai fazer bem rapidinho antes do meio-dia, porque depois do meio-dia, você vai lá para aquele outro órgão, vai chamar o carro da prefeitura, não sei o que, não sei o que. Olha como esta criatura falou rápido. Aí tu tá com os olhos assim, ó. Aham, aham. E na tua cabeça tá dizendo, meu Deus do céu, onde foi que eu vim parar? Né? Só que você está precisando de um emprego e você é uma pessoa competente demais porque você passou por mim e você vai dizer assim, não, o Lucas ia puxar minha orelha aqui, arrancar a minha orelha, meu Deus do céu, então eu vou falar assim, em nome de Cristo, fala devagar que eu não estou entendendo nada, deixa eu anotar, por favor,
Nisso daqui, tu pode repetir para mim porque eu não entendi, eu não quero fazer errado. Deixa eu anotar o passo a passo. Olha, essa pessoa vai olhar para você e dizer assim, ó, tá demitida. E você vai sair correndo, né? Igual aquele memezinho de senhora, senhora, não. Aí essa pessoa vai olhar para você, claro, repito sim, quantas vezes for necessário, viu? Fique tranquilo ou tranquila. Ó, e você vai lá anotar o passo a passo. Porque se você passar desenfreado, sem saber, quando, eu não tô falando se não, eu tô falando quando você errar, o peso é seu, porque passou uma pessoa explicando. E se tu não colocou o que tu não entendeu naquele momento, como é que a pessoa ia saber que tu não estava entendendo? Vocês conseguem compreender isso? São detalhes que você precisa se atentar. Ai, meu Deus, a aula de ética na saúde. Já sei de tudo. Sabe não? Sabe não? Eu que dou aula, vivo aprendendo mais, sempre mais sobre isso. Como é que vocês que estão tendo o primeiro pezinho na assistência, no curso de saúde, né? Vão ter um entendimento amplo? Não, não tem nem perigo. Então, pensem em como vocês vão levar a ética para o ambiente de trabalho de vocês, tá certo? Aí eu trouxe 2 pontos chaves. Primeiro ponto chave é o direito dos pacientes, né? Paciente não tem deveres? Óbvio. E os profissionais também têm, né? Então, busquem quais são os direitos dos profissionais e dos pacientes. Aqueles que a gente já conversou em sala de aula, complementem, busquem nas anotações de vocês e o que a gente vai passar por aqui, tá certo? E eu trouxe essa fotozinha aqui, essa imagenzinha de abraço, né? Nesse momento a gente não está podendo ficar assim não, certo? Porque a gente vai respeitar todos os princípios de saúde, né? Mas quando a gente tiver, se Deus quiser, voltando um pouco à rotina de antes, né? A gente vai sim pegar na mão do outro, porque a gente é uma equipe, nós somos um time. Por exemplo, você trabalha na instituição X. Se você não tiver com o bracinho aqui em cima do seu chefe e o outro bracinho em cima daquele seu colega de trabalho para fazer uma ponte funcional de serviço, não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Não vai correr, o serviço não vai andar. Se você ficar assim fechado, você não vai conseguir colocar o seu profissionalismo para frente, tá certo? Por isso vocês têm que realmente criar uma ponte para que todo o serviço passe por cima, né? Para que você consiga mostrar o quão competente você vai ser como profissional, tá certo? Porque vocês passaram por mim. Lembre do que toda vida eu falo. Nunca nem vi. Se você disser que foi meu aluno, estiver fazendo besteira, não era meu aluno, não. Tá certo? E se você for um aluno dedicado, com certeza você vai ter bons olhos, você vai ter bom reconhecimento, certo? Tem espaço para todo mundo? Tem espaço para todo mundo, tá bom? E os melhores se destacam, os melhores ficam com os melhores empregos, os melhores crescem muito profissionalmente, tá certo? Lembre-se disso. E para ser o melhor professor, preciso fazer o quê? Estudar, entender e ser uma pessoa boa. Vamos lá. Mais reflexão, certo? Leiam comigo esse primeiro parágrafo, certo? Vamos lá. Respirem. A privacidade, olha isso, olha. Vamos ler de novo. A privacidade, de novo. A privacidade é um princípio derivado da autonomia e engloba a intimidade. Engloba o quê? Intimidade. A minha privacidade está ligada com a minha intimidade, certo? A vida privada, a honra das pessoas, significando que são os próprios indivíduos que têm direito de decidir que suas informações pessoais sejam mantidas sobre seu exclusivo controle. Se eu tenho controle, eu vou ter autonomia, e nós já discutimos sobre isso, tá certo? Se eu tenho autonomia, eu vou
exigir, pedir a minha privacidade, certo? Então, se eu tiver a minha privacidade, com certeza eu vou estar tendo o meu princípio de anatomia, ou autonomia, tá bom? Aí vamos lá, olhar para essa foto e pensar, este rapazinho com a cara sorrindo para cima de mim e para cima de vocês, né, que ele está bem feliz, ele está cercado por câmeras, né? Na saúde, quem são essas câmeras? Sou eu, é você e é nós, do corpo de trabalho, certo? Do quadro de funcionários. É necessário? Sim! Abram os ouvidos. Muito necessário a gente ter esses olhares na assistência, certo? Porque a gente está lidando com a vida e com a padrão e qualidade de vida daquele paciente naquele meio hospitalar, sem ser hospitalar, na unidade básica, em qualquer canto. Então, ele se sente desse jeito, né? Vigiado. Naquele momento é super necessário. Mas, por exemplo, um enfermeiro está passando um catéter uretral, né? Um cateterismo uretral, né? Na uretra. Então, existe uma coisa chamada biombo. O meu colega técnico que vai me auxiliar, ele vai pegar o biombo. Ele não vai deixar o biombo do lado onde todo mundo desse lado aqui, ó, do meu lado esquerdo, né, vê o paciente e desse lado direito não vê. Não, ele vai montar uma estratégia com que ninguém veja, porque isso é uma privacidade, né? Uma privacidade na assistência. Outra privacidade é você que está trabalhando lá no posto, aquele paciente que foi lá, teve um resultado e você estava auxiliando, você viu e você foi lá quando você estava pesando, aferindo a pressão do profissional, do familiar, de qualquer coisa que estava lá, contou. Esse paciente lhe deu permissão, nem se ele lhe desse. Você ia entrar calado e sair mudo. Por quê? Né? Porque essa intimidade, essa privacidade, né? Essa vida privada é de exclusivo controle do paciente. Elas são informações pessoais, certo? E os próprios indivíduos decidem quando eles vão repassar, né, essa informação, tá certo? Existem exceções? Óbvio que existem exceções, né? Mas aí não está dentro do nosso padrão, tá certo? Porque a gente trabalha com o que é regra, não com o que é exceção. A exceção é o que acontece naquele seu serviço, tá certo? Então, vamos lá. Leiam o balãozinho de baixo comigo. Vamos lá. Respira. Opa. O direito de comunicar a quem, quando, onde e em que condições as informações pessoais devem ser reveladas, vem de quem? Falem comigo, por favor. Vem de quem? Do paciente. Então, meu povo, acorda. Se o paciente não decidiu nada em relação a divulgar informação, se ele não falou assim, fulano, tu pode me ajudar? Como é que tu vai contar? Né? Você pergunta como é a ajuda que você precisa? É que eu fique dentro da sala? É que eu esclareça quando você falar? Tudo bem, fique tranquilo. Mas falar por você? Não, porque isso é um momento seu, tá certo? Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso. Olha isso. Reflexão, né? Vamos refletir um pouquinho? Desde o primeiro desde o primeiro momento que a gente começou essa aula, a gente vai refletir em todos os slides, né? Mas fiquem tranquilos, deixa eu voltar aqui antes da gente passar. Nesse momento desse slide, vocês podem criar um balãozinho, né? Colocando ambiente de trabalho
e o que você deve fazer para manter um ambiente de trabalho com qualidade, tá certo? Lembra que a gente disse que ia construir esse mapa mentalzinho sozinho? Então, volta lá para o início. Esse mapa mental de vocês deve estar cheio de setas já, tá certo? Não deve estar em branco, não. E vocês com o olho assim, ó. Uhum, uhum. Não. Vocês vão estar bem conscientes e orientados em relação a isso, tá certo? Então, vamos refletir sobre isso. Leiam comigo, por favor. O agente comunitário de saúde, ACS, possui uma situação singular na equipe de saúde da família, uma vez que obrigatoriamente deve residir na área de atuação da equipe. Olha que bonitinhos essa foto que o Titio trouxe para vocês, né? Dos ACS em comunidade, na comunidade, trabalhando para que todo o processo de saúde e doença seja trabalhado de uma melhor forma e minimizando os efeitos de doenças daquela comunidade, né? Então, o ACS é uma pessoa que tem que trabalhar com a ética escrita na testa. Porque olha isso, você manter a ética, o compromisso dentro do seu ambiente de trabalho, que você pega seu carro, seu ônibus, seu trem, seu metrô, seu jato, sua moto, sua bicicleta e vai para o trabalho, é uma coisa. Você trabalhar dentro daquele território, né? Esse território é desse tamanhozinho aqui, ó. Aí você trabalha dentro do território e mora dentro do território. Olha, tu tem que ser ético. Tu não pode passar informações de dois vizinhos, né? De uma pessoa que mora na rua do lado, de uma pessoa conhecida. Tu tem que trabalhar a ética diretamente, né? A ética, ela tem que estar rodeando você. Sabe aquela auréliazinha do anjo, né? Tem que ter o nome ética em vez de ser uma rodazinha lá em cima. Tem que ser ética o nome escrito. Por quê? Porque se você tiver esse princípio, você vai ser um bom profissional. Agora, se você não tiver, você não vai estar zero, você vai ter zero aptidão para exercer esse cargo, tá certo? Existem pesquisas sobre o papel do agente comunitário de saúde na comunidade e existem também pesquisas que falam o que as pessoas acham dos agentes comunitários de saúde, dos ACS, tá bom? Então, reflitam em relação a isso. Olha, se a maioria dos ACS conseguem ser éticos, né? Conseguem manter um padrão, né? Porque se fosse um serviço tão ruim, tão desmerecido, não ia existir, né? Não ia ter acabado essa formação, certo? Então, como não é, existe até hoje os agentes comunitários de saúde, certo? Então, reflitam, se eles estão em 24 horas em seu ambiente de trabalho, todos os dias durante toda a sua vida, para quem vai trabalhar sempre, eles estão exercendo ética diariamente. Se vocês levam a ética para um ambiente de 6 horas de trabalho, para um ambiente de 12, 24, 48 horas de trabalho, meu povo, quando chegar lá, vocês pensam assim, meu Deus, pelo menos eu não sou um ACS, que vou voltar para casa, né? Que vai descansar, que não vai ver seus pacientes naqueles momentos, né? Que vai estar passando na rua e toda a rua vai ser um cenário de saúde para você, né? Não que seja ruim trabalhar como ACS, Deus é mais, é uma profissão linda, né? Mas que eles estão diretamente em constante ambiente de trabalho, tá certo? Então reflitam sobre isso. Vamos pensar, né, como o agente comunitário de saúde pode ser visto na comunidade, tá certo? Aí vocês vão olhar para mim com a cara bem bonitinha e vão dizer assim, professor, qual é a seta que eu faço agora? Pelo amor de Deus, é para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Aqui tá o balãozinho de vocês. Quem colocou muita seta para cima, muita seta para o lado, muita seta para o outro, procura um ladinho que não tenha sem seta e vem para cá e olha. Vê, meu Deus, como é que eu posso falar sobre ética? Tu pode pegar lá uma setazinha e dizer ambiente de trabalho. Profissionais que atuam com a ética diária. Não, vocês podem pegar uma setinha, colocar ambiente de trabalho e colocar as profissões que vocês acham que tem que ter
Ética, entendam, toda profissão tem que ter ética, certo? Toda, sem exceção. Porque se existir assim, o mundo vai para frente. Porém, coloquem aquelas que se destacam mais no seu olhar em saúde. Não vá colocar o corretor de imóveis porque ele tem que passar um valor digno daquele imóvel. Não, porque não tem nada a ver com a tua atuação, criatura. Coloca algo da área de saúde, certo? Vamos lá. Vou passar para frente. Respirem. Vou até beber água antes de passar para o próximo slide. Respira um pouquinho, pensa. Nós temos desafios, certo? Nós temos muitos problemas a enfrentá-los, né? A enfrentar. E nós vamos ter que enfrentá-los. Por exemplo, vocês escolheram estar aqui. Não pense que vocês não vão passar por problemas, não, que vocês vão passar, tá bom? Aí, para superar esses problemas, para superar esses desafios, leiam comigo bem bonitinho, vai. Aí o povo da casa de vocês vão chamar vocês de doido, que nem aqui em casa. Leiam. Desafios, né? Como eu, na figura de técnico, vou trabalhar com desafios, vou fazer que nem essa imagem aqui do cérebro, da luz e da tomada. Vou pegar essa extensãozinha aqui, ó, e tacar na tomada e acender minha luz, né? Colocar meu encéfalo, meu cérebro para funcionar, tá certo? Vamos lá. Onde começa meu desafio? Pensem e chutem. Onde começa meu desafio? Falem bem alto para eu ouvir. Dê um grito aí na cara de vocês. Vá. Onde começa esse desafio, pelo amor de Deus? Olhem para o lado, olhem para o outro. Começa onde? Dentro da sala de aula. No momento que vocês se matricularam na instituição. Começou o desafio daí, professor? Começou o desafio daí. Como? O desafio de vocês. Quem passou 10 anos sem estudar, baita desafio. Quem nunca viu, nunca teve um contato com a área de saúde, baita desafio. Aprender, mudar. Lembra que eu falei que toda mudança é dolorida, toda mudança é com dor? Realmente, toda mudança dói. Só que essa dor não é ruim, certo? Essa dor é uma dor boa, de mudança para melhoria, né? Não é uma mudança para ruim. No começo, vai mudar realmente a rotina, vai ser doloroso, vai ser ruim, vai ser diferente, mas depois vocês nem vão sentir e vão aplicar isso como uma rotina, tá certo? Então, onde realmente começa? Quando vocês sentam, assistem a aula e vão para casa estudar. Quando vocês vêm para a aula, vocês são alunos. Quando vocês estão me vendo bonitinho nessa câmera, né, pelo celular, computador, seja lá o que for que vocês estão vendo, vocês estão sendo alunos. Vocês estão estudando? Não caiam da cadeira, não, em nome de Cristo. Vocês não estão estudando, certo? Não estão. Vocês estão sendo alunos. Estão pegando o conteúdo, trazendo para o cérebro de vocês, guardando a informação e dizendo: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, toma de conta, né? Então, vocês vão pegando toda a informação e guardando, né? Quando vocês guardam, certo? Quando vocês estão guardando essa informação, vocês fazem o quê? Vão aplicar essa informação. Quando, por exemplo, teoricamente, na prática, é para estar acontecendo o quê? Segunda, terça e quinta, vocês estão tendo aula, certo? O professor tem que estudar todo dia. O ideal seria estudar um pouquinho todo dia. Ideal, certo? O ideal é isso, estudar um pouquinho todo dia. Como é que vocês podem até fazer para superar esses desafios? Começar de pouquinho, né? Não começaram já vindo para a aula 3 vezes na semana?
Sobra o quê? Quarta e sexta. Professor, o que você quer falar com isso? Que eu tô ficando nervoso. Fique não. Quarta e sexta serão 2 momentos incríveis para vocês colocarem os trabalhos em dia, estudarem, porque aí dá tempo de chegar na próxima semana, né? Renovado, com conhecimento ainda no cérebro de vocês, onde vocês não decoraram nada, e se aprenderam. Nesse momento, na segunda, na quarta e sexta, vocês estão o quê? Estudando. E como se estuda? Lendo, escrevendo e visualizando. Se eu leio, eu estou visualizando. Se eu escrevo, eu estou fixando a informação para mim. Tá certo? Se eu assisto só a aula, com o tempo essa informação vai se apagar, porque o nosso amigo cerebelo, nosso amigo vai dizer assim, eu vou guardar essa informação temporária, 24 horinhas, depois do sono, acordei no outro dia, não tem mais informação, porque ele descartou. Ele viu que não era tão importante para você. Entenderam? Então, taquem essa luzinha na tomada para que o cérebro de vocês começam a gangrenar, assim, né, correr, para que se gere uma luz e venham novas habilidades, novos conhecimentos, novos conteúdos. Tá certo? Então, vamos lá. Como começa dentro da sala de aula, o papel principal é estudar. Aqui, agora, nesse exato momento, criatura, tu é aluno. Tu é aluno, certo? Tu está sendo aluno dentro de casa, escrevendo, lendo. Aí sim você está estudando. É diferente, você é estudante em todo momento, mas você é aluno e estuda. Nesse momento de aula, você está sendo aluno. No momento de estudar é quando você está vendo esse conteúdo novamente e anotando, tá certo? Professor, mas eu faço um bocado de resumo. Tudo bem, leia o resumo, acrescente mais informações no seu resumo, pegue o marcador e passe direitinho nas coisas chaves, nas palavras chaves, nos conteúdos importantes, né, que vocês acham que tem um maior valor, tá certo? E os desafios no serviço, né? Vamos fantasiar uma unidade básica de saúde. O serviço, a gente entende que precisa melhorar diariamente para poder fornecer uma saúde de qualidade. Então, começa na gestão, né? Não começa na gestão? Não é os gestores que decidem como vai acontecer a assistência daquela instituição, o que eles precisam para aquela instituição funcionar, o que eles devem fazer para aquela instituição ser uma instituição reconhecida, para ser uma instituição boa, com qualidade, onde preste um papel pioneiro em saúde. Então, os desafios começam na gestão. Então, a gestão tem que ter bastante ética. Para quê? Para fornecer os recursos necessários para que aquele ambiente trabalhe bem, para que aquele ambiente funcione. Erros acontecem? Sim, acontecem, né? Problemas acontecem? Problemas acontecem. Porém, a gestão tem que estar apta, tem que estar pronta para resolver isso, tá certo? Como? Desenvolvendo recursos para que aquela qualidade de assistência em saúde funcione, tá certo? Dentro desses recursos, eles vão englobar quem? Os profissionais. Prestem bem atenção. Na instituição, os profissionais são recursos. Porque imagine, montamos um posto de saúde onde tem 3 salas, né? A recepção, o consultório e a sala de procedimentos, né? Vamos fantasiar assim, um exemplo, tá certo? Na recepção, não tem ninguém para atender. Quem tem que atender é o profissional de saúde. Como é que aquele profissional de saúde vai atender e vai fazer consulta? Tá faltando quem? Recurso. O recurso é quem? O profissional, né? Então, eu não vou criar uma sala sem que esteja um profissional naquela sala para atender a demanda, tá certo? Insumos, materiais, o que eu vou utilizar? Não dá para eu dizer que lá na minha instituição faz curativo se eu não forneço gás. Como é que eu vou fazer um curativo sem gás? Botando papel? Entendeu?
Como é que eu vou ofertar um serviço e não vou ter mão de obra ou não vou ter material para executar? Culpa de quem? Daquele profissional? Não. Culpa de quem? Da gestão, que não colocou. Pode ter sido um erro? Pode, mas se ela disser assim, não trabalhamos com gás, como é que vai fazer? Né? Então, isso é uma cascata. Se a gestão não consegue executar um bom trabalho, vai gerando falhas, vai gerando lacunas e aquele serviço vai desandando de pouquinho em pouquinho, tá certo? Aí, por exemplo, eu preciso de um espaço adequado. Eu chego lá na sala de procedimentos e tem uma goteira em cima da maca, mesmo onde eu faço curativo. Essa goteira cai em todas as escoriações, cai em todas as feridas, né? Que eu vou fazer um curativo. O espaço é adequado? Sinto informar. Chame um padre para exorcizar esse local, em nome de Cristo. Não, não, não tem como, certo? Você solicitar um serviço e não dar recursos para aquele serviço acontecer de uma qualidade boa, de uma qualidade real, uma coisa que realmente tenha qualidade, perdão, uma coisa realmente que a qualidade seja uma prioridade, né, daquela gestão, certo? Então, tudo isso está ligado à gestão, mas essa gestão, se for um ambiente público, pode vir recursos da onde? Ai, será que é a gerência do hospital que está negligenciando? Não. Pode ser a gerência municipal de não estar enviando recurso suficiente para aquele hospital, para que ele possa gerir, né, gerenciar aqueles recursos. Perdão, gerenciar aqueles recursos de uma maneira digna, de uma maneira qualificada, de uma maneira de qualidade. Então, pensem, se eu tenho uma gestão, não pensem na gestão, por exemplo, só na gestão do posto de saúde, lá na coordenação do posto. Não pensem que para só naquilo, não. Daquilo tem uma gestão superior, Secretaria Municipal de Saúde, outra gestão superior mais ainda, né? Lá do âmbito da secretaria mesmo, lá do gabinete de saúde, certo? Aí entra outra questão. O município tem autonomia suficiente para gerenciar sua saúde, porém, o Estado e o ente federativo, né, por ser federal, precisa ajudar a movimentar essa saúde, porque muitas vezes o recurso daquele município, financeiramente, não é 100% para gerenciar todo o processo de saúde e doença. Então, é uma cascata, né? Vai descendo, vai subindo degrau e degrau. Então, não tem como 100% a gente apontar sempre um culpado, né? A gente tem que, quando a gente vê um desafio, dizer assim, olha, o problema é que está faltando algodão no nosso setor, mas naquele setor lá tem algodão que a supervisora daquele local sempre diz que sobra demais. Então, vamos fazer um rebalanceamento daquele insumo para ver se a gente não consegue remanejar. Assim a gente não está gastando mais e assim a gente está utilizando um recurso da própria instituição que ela já compra todo mês. Entendeu? Então, não é você chegar lá e gritar, não tem algodão. Não. É você ver, é você visualizar que tem um problema e você não vai dizer lá para o seu chefe só assim, ó, tem um problema. Como é que resolve? Sei lá, resolve tu. Não. Olha, é porque eu encontrei um problema assim, mas que a gente pode ser resolvido assim. O que você acha? Se ele tiver uma resolução mais adequada, ótimo. Se não, ele já vai ver você como um profissional diferenciado. Ele vai ver você como um profissional. Olha, aquele é o fulano. Ele disse que tinha um problema e acredita que ele trouxe a, a solução, rapaz. E a solução realmente foi boa. Que se não fosse ele naquele momento, a gente ainda demorava umas 2 semanas, uma semana, para ficar refletindo sobre isso, porque é tanto trabalho e a gente às vezes não consegue parar priorizando.
Entendeu? Então, pensem bem. Eu não preciso ficar só reclamando. Eu preciso ver de onde sai esse problema, como acontece esse problema e olhar uma solução para ele, tá certo? E assim, o que eu vou estar sendo? Um profissional diferenciado. Um profissional que passou pelo professor Lucas, que eu estou dando esse bizu para vocês, essa dica aí, ó, de como enfrentar desafios na assistência. Presta atenção, pelo amor de Deus, tá certo? Então, você pode criar outra setazinha, cria outra seta e coloca os desafios. Quais são os principais desafios hoje em dia? Melhorar o sistema de saúde, né? Aí puxa outras raizinhas, como é que melhora? Com mais profissionais, com mais investimento, com a melhoria com a recuperação, né? Recuperação, melhorias das instituições, com as reformas, né? Então, são assim que eu consigo linkar. Entenderam? Vou lá voltar lá no primeiro slide para vocês não esquecerem de fazer o mapa mental. Leiam aqui junto comigo, pegando papel e caneta. Por isso, não deixe eu ser doido sozinho aqui na frente do computador, não, tá certo? Porque isso é uma coisa complementar ao entendimento de vocês, tá certo? Por favor. Então, pensem direitinho nesses desafios, certo? Vamos lá. Estamos chegando já quase ao fim da aula, tá? Fiquem tranquilos, respirem. Não pensem que vocês vão precisar de uma cartolina para fazer esse mapa mental, não. Pelo amor de Deus, façam como rascunho e depois vocês passam a limpo, vendo o que é mais importante, o destaque, o que vocês visualizam como mais importante. Se vocês acharem que tudo é importante e nada puder ficar de fora, faz uma letrinha menor, faz uma setinha menor, um círculozinho menor, tá certo? Bem bonitinho, por favor. O que a gente vai analisar, né, para finalizar essa aula? A postura. A postura ética na atuação profissional. Vou começar com um exemplo para ficar mais claro. Imagina eu chegando lá na sala de aula de vocês, né, de bermuda, dizendo: "E aí, rapaziada, como é que vocês estão hoje? Tudo bem?" Né? Então imagina eu chegando de uma maneira que vai deixar todo mundo desconfortável. Então chegando lá, gente, a primeira aula é essa, não dá nem boa noite, não conversa, né? Não se apresenta, não explica como vai acontecer o módulo, né? Que postura ética eu tô tendo, né? Por isso eu gosto de conversar tanto, por isso eu gosto de explicar tanto, por isso eu gosto de deixar tudo bem transparente, para que vocês não cheguem depois dizendo assim: professor não fala nada. Aquele professor ali, ó, e nada, é a mesma coisa. Então é isso que eu quero que fique bem claro para vocês, certo? É isso que eu quero que vocês vejam uma postura e diga assim: eu quero ter essa postura, eu quero ser um profissional assim, eu quero ter qualidade, eu quero ser reconhecido, né? Porque quem é reconhecido não vai bater em porta atrás de emprego, não. Quem é reconhecido, claro que passa por esse momento, óbvio, óbvio, todos nós passamos. Mas quem é reconhecido, uma hora a portinha vai abrir e vai dizer assim: era você que a gente estava precisando. Era você que era necessário para mudar, ou para melhorar, ou para manter a qualidade aqui da instituição, né? Ou então, ainda bem que temos profissionais tão bons quanto você, entendeu? Eu quero que vocês sejam reconhecidos nisso, né? E como é que eu vou ser reconhecido? Aplicando uma postura, aplicando a ética, a humanização, o cuidado humanizado no princípio, no momento de assistência de vocês, tá certo? E aí eu coloquei esses balõezinhos, por exemplo. Para manter uma postura na atuação profissional, vocês têm que respeitar a equipe multidisciplinar. O que é isso, professor? É você chegar lá e ter o enfermeiro líder delegar as funções, te ensinar e no final tu disser assim: olha, não gostei não, vou fazer isso não, viu? O que eu quero fazer aqui dali. Tchau. Oi? Como assim? Tudo bom? Na vida real tu nem ficava, né? Então, respeitar. É quando um colega fisioterapeuta falar: por favor, me ajuda aqui a afastar isso daqui e ajudar a posição desse paciente, porque eu tô sozinho e tal.
Aí tu disse assim, não, faz tu só, esse é teu trabalho. Oi? Tá desrespeitando. Tu não tá agindo com o time que tá lá naquele momento, né? Tu não tá colaborando com a qualidade daquela assistência, tá certo? Né? Então, vamos respeitar a equipe multidisciplinar, que isso já é um passo enorme. Tu já vai aumentar um degrauzinho na tua na tua postura profissional. Isso já vai mudar com toda certeza, certo? O que é esse manter o sigilo do paciente, professor? É aquilo que a gente conversou. O paciente não tem autonomia? Não é só porque eu estou fazendo um curativo, eu estou fazendo uma coisa, e diz assim, aquela pessoa ali, ó, fulano, aquela pessoa ali, ó. Olha, é porque aquela pessoa ali, ó, aquela criatura, não, tu fez teu trabalho, deixa lá, entendeu? Fica informação naquele momento como um momento de desabafo do paciente, você guarda no seu coraçãozinho, né? Você faz qualquer coisa, depois você extravasa no seu banho, na sua caminhada, no seu lanche, mas sem sair falando informações pessoais, porque isso não é ético, isso não é legal, nem para você que estão compartilhando, nem para aquele paciente que está sendo exposto por você, né? Porque, um exemplo, um dia, se você for conversar sobre um paciente, você com certeza vai pegar o profissional e falar assim, não quero saber, né? É coisa pessoal. Então, claro que existem profissionais e profissionais, mas é isso que eu quero que vocês não façam, né? Mesmo se um profissional chegar para você, fulana do céu, tu não sabe o que foi que aconteceu. Ô, minha amiga, é do paciente, é? Guarda para você, não é querendo ser chato, é porque eu já estou com tanta coisa e mais outras informações, né? A não ser que seja uma coisa, fulano, é porque tal paciente, eu fiz o curativo assim, e tu faz um curativo melhor do que o meu. O que que tu acha? Tu quer dar uma analisada? Eu vou perguntar para o paciente para saber se ele não se incomoda, entendeu? Isso é diferente. Isso é uma consulta em saúde. Ele está te consultando para saber se tu pode ajudar em tal procedimento. Não está expondo o paciente, tá certo? Vamos lá para outras bolinhas. Essa bolinha do ter cuidado na relação do paciente é uma coisa muito importante. Por quê? A gente fala muito em respeitar, a gente fala em caminhar junto com o paciente, vibrar com as vitórias do paciente, mas prestem atenção. A gente precisa ter um cuidado nessa relação. A gente não pode pegar o paciente e carregar ele nas costas, porque o paciente está sob cuidado multidisciplinar, certo? Você não precisa pegar as dores do paciente com um familiar, é porque ele me disse que tu não cuida dele, não sei o quê. Seja neutro. Escute as demandas, um desabafo também é uma terapia, certo? Ouça. Você escutar é uma terapia da reclamação daquele paciente, certo? Então, se você tiver um momentinho e puder, não tiver sobrecarregado, não tiver cheio de serviço, escute, converse, faça ele refletir, né? Mas não pegue a responsabilidade de um paciente só para você, tá? Tenha cuidado da relação com esse paciente, tá certo? Então vamos lá, seguindo. Vamos respeitar as normas internas e externas, né? Vamos respeitar. Porque se a gente não respeitar as normas da instituição, a gente está indo de contra com o que a gente acredita. Já imaginou eu chegar na quarta-feira para dar aula e disser assim, olha, aí eu quero é que a turma venha na quarta, entendeu? Que sem sentido, né? No outro dia vocês nem me vê mais. Então, vamos respeitar as normas, porque existem para que consiga ter um bom funcionamento daquela instituição, para que aquilo seja prestado um serviço de qualidade, né? Uma assistência boa, para que você não saia de lá reclamando sempre, todo dia. Ah, é porque não tem um professor legal. Ah, é porque né, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Então, não.
né? Então, se a gente segue as normas, é para que elas sejam, se existem normas, é para que elas sejam respeitadas, para que a gente consiga desfrutar de um serviço de qualidade, tá certo? Vamos passando para o próximo balãozinho. Postura ética na atuação profissional. Saber usar as mídias sociais. Vocês estão igual a esse bonequinho agora, né? Misericórdia, o professor tá falando do meu celular. Que é que eu aprontei para ele estar falando do meu celular, pelo amor de Deus. É isso mesmo, tenha cuidado. Imagina eu dando aula e disse assim, turma, peraí, uma fofoca aqui no meu WhatsApp. Ou então, vou filmar. Tô filmando ali, ó, aquele paciente. Pelo amor de Deus, isso aí até é crime, sabe, certo? Crime você divulgar a foto de uma pessoa sem o consentimento dela e as instituições não permitem, certo? Então, mesmo que a pessoa dizendo, poste, minha filha, não pode, tá certo? É crime, é contra as regras daquela instituição, contra as normas, certo? E o que é também saber usar? Tu tem 3 curativos para fazer de manhã e tu tá lá. Hã? Hã? Que é? Já já vou fazer. Pera aí. Fulano, ele saiu ontem, foi? Olha que doido. Consciência. Entendeu? Pelo amor de Deus, consciência. Saiba usar as mídias digitais de vocês. Certo? Essas mídias sociais, elas são boas para você passar um pouquinho de tempo, mas tenham cuidado com o que vocês postam. Lembram da vitrine? Lembram de como vocês vão ser vistos? Então, isso é importante para vocês. Tenham consciência de como aquilo vai ser usado no dia a dia de vocês, de como é que aquilo transparece na rotina, no cotidiano de vocês, tá certo? Lucas, o que que isso impacta na minha vida profissional? Em tudo. Gente, se você postar fotos, hoje estou indo para aquele trabalho, estou postando foto. Pá. Ai, gente, mais um dia de luta, né? Com a carinha hair. Imagina teu coordenador vendo. Ai, tá feliz não com o trabalho, bebê? Tchau. Volte depois. Tem uma fila enorme de gente querendo. Não entenderam? Então, saber usar as mídias digitais de vocês é muito importante. É muito importante porque vocês não vão estar se expondo demais, né? É controlando? Não, vocês podem postar sobre o que vocês quiserem, mas do ambiente de trabalho de vocês, vocês têm que ter uma postura profissional até dentro das redes sociais. Tá certo? Tá tudo tranquilo? Podem até criar outra setinha para puxar o impacto das mídias sociais no serviço. Aí traz, postou coisas, né, coisas ruins dos serviços, bota um xizinho, impacto negativo, né? Ou então, puxa uma setinha e fala, mídias sociais na hora do trabalho. Aí puxa outra setinha, impacto negativo. Por quê? Porque se tu não tá naquele teu momento de descanso, por exemplo, a gente começa a aula às 6h30, 6h50, o professor tá, a gente começa a aula já já, porque eu estou aqui vendo as coisas do meu Facebook. Porque eu tô vendo, né? Olha isso. Tem sentido? Não, não tem, porque eu estou ferindo uma norma e eu estou usando vulgarmente as minhas redes sociais, né? Se não for uma alegação de extrema urgência, se não for nada muito importante que vá depender de você e você apenas, né? Isso não tem sentido, certo? Então, existe um momento de intervalo para isso, para eu mexer bem rapidinho, para dar uma respirada, para beber uma água, certo? Então, prestem atenção nisso, certo? E outra coisa, a gente não tem um momento de intervalo? Lá no momento de trabalho de vocês, vocês vão ter também. Não fiquem lá com 50 serviços para fazer e
fulana, vamos sair mais tarde. Não, entendeu? Cuidado, realmente tenham cuidado na utilização dessas ferramentas, porque elas podem trazer um impacto muito positivo, como gerar também um impacto muito negativo na vida profissional de vocês, tá certo? Por isso, esse foi o último slide. Eu agradeço demais por vocês terem assistido essa aula, tá certo? Um beijo para vocês. Espero que tenha sido uma aula esclarecedora. Espero que vocês não tenham ficado entediados. É muita coisa para resolver, é uma reflexão realmente sobre as aulas. E eu até vou voltar no último slide, no primeiro slide. Façam o mapa, no primeiro, perdão. Façam um mapazinho mental de vocês, como um rascunho, depois passem a limpo, pintem, releiam, certo? Se tiver alguma dúvida, volta uma partezinha do vídeo de novo. Se tiver dúvidas que não foram esclarecidas dentro do vídeo, anota no caderninho. A gente tira uns 5 minutinhos no finalzinho da aula para discutir quais são as dúvidas, o que ficou aberto ainda que vocês não conseguiram compreender, tá certo? Fiquem tranquilos em relação a isso. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Lembrem-se que as aulas agora vão ser comigo. Toda semana vocês vão ter 2 aulas online, mais uma aula presencial por causa do decreto do município, tá certo? Respeitando todas as normas de saúde, que nesse momento é muito importante, tá certo? Por isso eu espero que vocês tenham uma experiência bacana, tanto comigo como com as aulas online e as aulas presenciais. Se tiver alguma crítica construtiva, vocês podem falar dentro da sala de aula, porque a gente sempre busca melhorar cada dia, tá certo? Tchau, gente. Foi um prazer e eu vou encerrar aqui essa aula. Deixa eu só ver, né? Só um minutinho.